Olá, você está no curso preparatório para a OAB, Ícones do Direito. Eu sou o professor Fernando Capês e nós vamos estudar hoje a aplicação da lei penal no tempo. Como começa o nosso estudo sobre a aplicação da lei penal no tempo? Começa no princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que é o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ora, se não há crime sem lei anterior que o defina, se não há pena sem prévia cominação legal, a lei deve ser anterior ao crime. A lei deve descrever o crime e cominar as penas antes que o fato seja praticado. Repito, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade exige: somente lei pode descrever crimes e cominar penas, e esta lei deve ser anterior ao fato. Uma rápida recordação: o princípio da legalidade, que está no artigo 5º, inciso 39, aproxime o que der, ele foi redescoberto por Feuerbach. Feuerbach, no século XIX, é que redescobriu o princípio da legalidade. Por isso, já caiu em concurso. Feuerbach, e no exame da ordem, Feuerbach é o pai do direito penal moderno. Foi ele que descobriu o princípio da legalidade na Magna Carta. Estava lá esquecido na Magna Carta, ele redescobriu no século XIX e a partir daí o princípio da legalidade começou a ser aplicado. O princípio da legalidade pressupõe, como diz Binding, Carl Binding, pressupõe que a lei descreva o fato. A lei tem que descrever o fato. E quem melhor desenvolveu o estudo do tipo penal foi Belling. Portanto, nosso estudo, a aplicação da lei penal no tempo, começa com o princípio da legalidade. Corta para mim. Ora, se a lei deve ser anterior ao fato, é sinal que a lei não pode ser posterior ao fato. E se a lei não pode ser posterior ao fato, a lei não pode retroagir. Acompanhou? Princípio da legalidade: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. A lei tem que ser anterior ao fato. Se ela tem que ser anterior ao fato, ela não pode ser posterior. Se ela não pode ser posterior, ela não pode retroagir. Uma lei não pode se aplicar para trás, a um fato anterior. A lei só pode ser aplicada a fatos posteriores, porque ela tem que ser anterior ao fato. Muito bem. Daí, como uma decorrência do princípio da legalidade, a lei deve ser anterior ao fato. A Constituição previu, no artigo 5º, inciso 40, o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei deve ser anterior ao fato. Logo, a lei não pode ser posterior ao fato e, por conseguinte, a lei não pode retroagir para alcançar fatos anteriores. É o que diz o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. A lei penal não pode retroagir. Esta é a regra. Uma lei penal não pode alcançar fatos praticados antes da sua entrada em vigor. Se uma lei penal não pode alcançar fatos praticados antes da sua entrada em vigor, ela não pode retroagir. Esta é a regra. Irretroatividade da lei penal. Porém, como toda regra tem sua exceção, esta regra também tem uma exceção. Regra: a lei penal não pode retroagir. A lei penal não pode alcançar fatos praticados antes da sua entrada em vigor. Exceção: excepcionalmente ela poderá ser aplicada para beneficiar o agente.
Portanto, a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o agente. A lei penal somente retroagirá para beneficiar o agente. Tá ok? Vamos recordar? Princípio da legalidade. A lei penal deve ser anterior ao fato. Se a lei penal deve ser anterior ao fato, ela não pode alcançar fatos praticados antes dela. Ela só pode praticar fatos cometidos depois. Só pode alcançar os fatos cometidos depois. Não pode alcançar os fatos cometidos antes. Se não pode alcançar os fatos cometidos antes, não pode retroagir. É o que diz a Constituição no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não pode retroagir. Excepcionalmente, porém, a lei penal retroagirá para beneficiar o agente. Muito bem. De que modo a lei penal beneficia o agente? Quais são as hipóteses em que a lei penal é benéfica e, por conseguinte, pode retroagir? Estas hipóteses se encontram no artigo 2º do Código Penal. O que diz o artigo 2º do Código Penal? Artigo 2º, caput. Comigo. Artigo 2º, caput, a cabeça do artigo 2º. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar criminoso. Portanto, o sujeito praticou um fato. Depois que ele praticou este fato, vem uma lei e diz que este fato não é mais crime. Deixou de ser considerado crime. Ninguém pode ser punido em razão deste fato. Portanto, repito, ninguém pode ser punido pela prática de um fato que uma lei posterior deixou de considerar criminoso. Como é que chama esta lei posterior que deixa de considerar o fato como crime? Ela se chama abolitio criminis. Pode aproximar. Abolitio criminis, olha aqui. Abolitio criminis é a abolição do crime. Veio uma lei e disse, olha, esse fato não é mais criminoso. Tem vários exemplos. O crime de sedução. Sedução era considerado crime. Então, o sujeito que seduzisse uma jovem maior de 14, menor de 18 e a deflorasse, praticava crime. Veio uma lei posterior e disse, isto não é mais crime. Essa lei posterior é chamada de abolitio criminis, prevista no artigo 2º caput do Código Penal. Abolitio criminis. Abolitio criminis, me acompanhe. Abolitio criminis nada mais é do que uma lei que revoga um tipo incriminador. A abolitio criminis revoga um tipo penal que descrevia o fato como crime. Por esta razão, a abolitio criminis vai produzir um duplo efeito. Como ela deixou de considerar o fato criminoso, ela vai produzir um efeito para trás. Da abolitio criminis para trás. Quais serão os efeitos produzidos pela abolitio criminis da sua entrada em vigor para trás? Quais serão os efeitos retroativos da abolitio criminis? Pois bem, estarão extintas as punibilidades de todos os fatos praticados, que agora não são mais considerados crimes. Então, da abolitio criminis para trás, o efeito será a extinção da punibilidade de todos os agentes que praticaram aquele fato. Então, ela produz um efeito para trás, extinção da punibilidade. E produz também um efeito dali para diante. Qual será o efeito da abolitio criminis em diante? Como a abolitio criminis deixou de considerar o fato criminoso, como aquele fato não é mais considerado crime, dali para frente, todos os fatos já nascerão atípicos. Então, se hoje uma pessoa seduzir uma jovem, deflorando-a, um namorado com a namorada, maior de 14, menor de 18, abusando da sua justificável confiança, se ele cometeu a sedução,
hoje esse fato já nasce atípico, já nasce irrelevante. Quem praticou o fato antes vai ter a punibilidade extinta. Quem praticou o fato depois praticará um fato atípico, porque a abolitio criminis revoga o tipo incriminador e o fato deixa de ser considerado criminoso. Muito bem. E se já houve condenação transitada em julgado? Imaginemos que uma pessoa pratica um fato. Ela é condenada por este fato. E a condenação transita em julgado. Depois que houve uma condenação, e depois que esta condenação transitou em julgado, acabou o processo, surge uma lei e diz que aquele fato não é mais crime. Abolitio criminis. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o agente. Como ela está extinguindo a punibilidade, vai retroagir para beneficiá-lo. Agora, como faz, já que existe condenação transitada em julgado? Quem responde é o artigo 2º caput do Código Penal. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Aí prossegue o caput. Cessando em virtude dela a pena e todos os efeitos penais da condenação, ainda que já haja condenação definitiva. Então, se houver uma abolitio criminis, quando já existe uma condenação transitada em julgado por aquele fato, mesmo assim ela retroagirá. Ela vai retroagir, vai extinguir a pena que foi imposta e vai extinguir todos os efeitos penais da condenação. Além de extinguir a pena, vai tirar o nome do rol dos culpados, não vai pagar custas processuais, não vai gerar maus antecedentes, não vai interromper prescrição, todos os efeitos penais desaparecerão. Porque se o fato não constitui mais crime, não é justo que se irradie qualquer efeito penal deste fato. Agora, atenção, se a abolitio criminis entra em vigor, a lei que deixa de considerar o fato criminoso entra em vigor, depois que já há uma condenação transitada em julgado, tá certo que ela vai retroagir, tá certo que vai extinguir a pena, tá certo que vai alcançar todos os efeitos penais secundários. Mas cuidado, se já houve condenação transitada em julgado, os efeitos extrapenais subsistirão. Portanto, a obrigação de reparar o dano, tornar certa a obrigação de reparar o dano, a perda do produto do crime, a perda do proveito do crime, a perda dos instrumentos do crime, os efeitos extrapenais subsistirão. Tá claro? Então, repetindo, o princípio da legalidade diz: não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, uma lei só pode alcançar os fatos que ela define como crime se ela for anterior aos fatos. Princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição e artigo 1º do Código Penal. A lei deve ser anterior ao fato. Se a lei deve ser anterior ao fato, ela não pode ser posterior. E se a lei não pode ser posterior, ela não pode retroagir. Por isso que depois do inciso 39, princípio da legalidade, vem o inciso 40, irretroatividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o agente. A primeira forma de beneficiar, que é a mais ampla, é a abolitio criminis. A lei deixa de considerar o fato como crime, retroage e extingue a punibilidade de todos os fatos anteriores, mesmo que já haja condenação transitada em julgado. Neste caso, será extinta a pena e todos os efeitos penais secundários. Subsistem os efeitos extrapenais. Se já há condenação transitada em julgado,
subsistem os efeitos extrapenais. Tornar certa a obrigação de reparar o dano, perda do produto, do proveito do crime, dos instrumentos e assim por diante. Tá claro? Então, esta é a abolício criminis. Bom, agora nós vamos fazer uma pergunta. A quem compete a aplicação da abolício criminis? Entrou em vigor a abolício criminis. Pois bem, o processo está em andamento. Juiz de primeira instância, se ele ainda não sentenciou, ele vai julgar extinta a punibilidade imediatamente. É o juiz de primeiro grau. Ele nem sentencia, julga extinta a punibilidade. Promove uma ação declaratória da extinção da punibilidade. Pronto. O processo está em grau de recurso. O tribunal competente é que aplica a abolício criminis, determinando a extinção da punibilidade imediatamente. Já houve trânsito em julgado. Quem aplica a abolício criminis neste caso é o juízo da execução. Após o trânsito julgado, juízo da execução é que aplica a abolício criminis. Tá certo? Então, não se esqueça. A abolício criminis produz um efeito para trás, que é extinguir a punibilidade de todos os fatos já praticados. E produz um efeito para frente. Todos os fatos que vierem a ser praticados no futuro já nascerão atípicos, porque a abolício criminis é uma lei que revoga um tipo incriminador. Pois bem. Mas a abolício criminis não é a única maneira de se beneficiar um agente. Além da abolício criminis, retroagirá também a lei penal que beneficiar o agente de qualquer modo, de qualquer maneira. Não importa, de um jeito ou de outro. Há casos em que a gente nem sabe se beneficiou mesmo ou não, a situação é dúbia. O Código Penal espanhol, por exemplo, permite que o juiz até intime o réu para dizer que lei ele prefere, porque há situações realmente que são dúbias. Mas a lei penal que beneficiar de qualquer modo, que de qualquer maneira for mais benéfica do que a anterior, também retroage. Vamos então dar uma analisada num quadro de retroatividade. Atividade. Só se concentrem na coluna do meio. Atividade. O que é atividade da lei penal? Atividade é o período que vai da entrada em vigor, aqui a estrelinha nascimento da lei. É o período que vai da entrada em vigor, isso aqui é uma estrelinha, pode aproximar. Aproxima mais. Isto, pode parar. Atividade é o período que vai do nascimento da lei até a sua morte. Da entrada em vigor até a sua revogação. Não é isso? A lei de introdução ao Código Civil, no seu artigo 1º, diz o quê? Salvo disposição em contrário, uma lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Lei de introdução ao Código Civil, artigo 1º. E o que diz a lei de introdução ao Código Civil no seu artigo 2º? Uma lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação, estará em vigor até que lei posterior a revogue. Isso se chama atividade. É o período em que uma lei vive. É o período em que uma lei produz efeitos. Atividade da lei. O que é o normal? Pode me colocar na tela. Pode voltar. O que é o normal? Vem enquadrando agora, coloca na tela junto com o que está aqui. Isso, para. O que é o normal? O normal é que uma lei produz efeitos durante a sua atividade. Isto é o normal. Portanto, que uma lei regule os fatos praticados durante a sua entrada em vigor. Este é o normal. Pois bem, vamos então analisar o que acontece. Vem aqui comigo. Era uma vez uma lei. Vem enquadrando aqui. Parou, está excelente. Aí está excelente. Era uma vez uma lei muito severa, uma lei muito rigorosa. E um fato é praticado na vigência dessa lei.
O fato é praticado na vigência dessa lei, correto? Uma lei muito severa e um fato é praticado na vigência dessa lei. Essa lei muito severa acaba sendo revogada. Pode ir acompanhando? Acompanha. Isto. Essa lei muito severa acaba sendo revogada por uma lei mais benéfica. Lei mais severa, vem uma lei posterior mais benéfica. Novatio legis in melius. Nova lei melhor. Novatio legis in melius. A lei mais severa foi revogada por uma nova lei mais benéfica. Novatio legis in melius. Eu tinha uma lei mais severa e agora tenho uma lei mais benéfica. Olha só, o que aconteceu? O fato foi praticado na vigência da lei mais severa. Ela estava em atividade quando o fato foi praticado. No entanto, como a lei posterior é mais benéfica, ela vai retroagir. Retroatividade. Aplica-se a nova lei mais benéfica, a nova lei que beneficia o agente de qualquer modo, ela é aplicada de qualquer... Se ela beneficiar de qualquer modo, ela é aplicada retroativamente. Então, olha, não houve atividade, houve retroatividade. A lei posterior foi aplicada. Como nós já vimos, a lei posterior é aplicada... Pode vir comigo, pode afastar um pouquinho. Isso, para. A lei posterior é aplicada se ela beneficiar de qualquer maneira. Então, olha só, o fato foi praticado na vigência de uma lei. Depois, essa lei foi revogada por uma lei mais benéfica. Novatio legis in melius. Nova lei em melhor. A nova lei melhor, mais benéfica, retroage para beneficiar o agente. Artigo 5º, inciso 40. Quem aplica? Se o processo estiver em primeira instância, o juiz de primeira instância. Se estiver em grau de recurso, o tribunal aplica. Se houver trânsito julgado, o juiz da execução aplica. Tá certo? Então, a nova lei que beneficia o agente de qualquer modo, retroage para alcançá-lo. Retroatividade. Bom, aí aconteceu o seguinte. Vem comigo. Retroatividade. Aqui acabou. Vamos analisar uma segunda situação agora. Este fato, em azul, é praticado durante a atividade desta lei. Uma lei mais benéfica. O fato é praticado na vigência desta lei. Correto? Muito bem. No momento que esse fato vai ser julgado, está em vigor outra lei. O processo demorou e agora que ele vai ser julgado, nós estamos diante de uma nova lei mais severa. Pode aproximar, foca nesse último quadro, no último quadro, isto. Eu tinha uma lei mais benéfica e agora eu tenho uma novatio legis impejus, uma nova lei em prejuízo, a lei mais severa. Pois bem, o juiz vai dar a sentença. Aumenta, pode ampliar. O juiz vai dar a sentença. Que lei ele vai aplicar para dar a sentença? A lei que está em vigor na data da sentença ou a lei anterior que estava em vigor na data do fato? Se o juiz fosse aplicar a lei que estivesse em vigor na data da sentença, essa lei estaria retroagindo para prejudicar. E ela não pode retroagir para prejudicar. Logo, o juiz não pode aplicar a lei que está em vigor. Ele tem que aplicar a lei que foi revogada, porque era a lei que vigia ao tempo do fato. Essa lei vai ser aplicada ultrativamente. Vai ser aplicada no momento que o juiz for dar a sentença. Isto é ultratividade da lei penal. Então, comigo aqui. Nessa câmera aqui. Isso, comigo. Para. Existe uma lei. Essa lei é revogada por uma lei mais benéfica. A lei mais benéfica retroage para beneficiar o agente. O processo está em primeiro grau, juiz de primeiro grau. Está em grau de recurso, tribunal competente. Transitou em julgado, juízo da execução. Cabe a ele aplicar a lei penal mais benéfica. Retroativamente. Bom,
Agora o fato é praticado na vigência da lei mais benéfica. Posteriormente, essa lei mais benéfica é revogada por uma lei mais severa. A lei mais benéfica continua sendo aplicada a esse fato, mesmo após a sua revogação, porque a lei posterior não poderá retroagir para prejudicar. Aí nós estaremos diante da ultratividade da lei penal. Vejam esse quadro. Lei mais severa, revogada por lei mais benéfica. A lei mais benéfica retroage para beneficiar. Muito bem. Segunda situação. Um fato é praticado na vigência da lei mais benéfica. Essa lei mais benéfica é revogada por uma lei mais severa. Sabe o que vai acontecer? A lei mais benéfica vai grudar que nem um carrapato no fato e vai acompanhá-lo até a sentença. Quando o juiz for dar a sentença, ele vai aplicar a lei que estava em vigor. Porque a lei posterior, se fosse aplicada, estaria retroagindo para prejudicar o agente. Moral da história: a lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o agente. Ela beneficia o agente como abolício criminis, extinguindo a punibilidade e todos os efeitos penais da condenação, ou ela retroage quando beneficia de qualquer modo, sendo aplicada pelo juiz. Ora, do mesmo modo que a lei mais benéfica retroage, ela também ultraage. Ela continua regulando o fato praticado na sua vigência, mesmo após a sua revogação. Retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica. Muito bem. Atenção. O que eu expliquei só se aplica às normas penais. Não se aplica às normas processuais. Muito cuidado com isso. Eu vou apagar aqui a lousa. Como é que fica a questão com relação à norma processual? Código de Processo Penal, artigo 2º. A norma processual é completamente diferente. A norma processual terá sempre incidência imediata. Incidência imediata é totalmente diferente da norma penal. Aqui aplica-se o brocardo, guardem isso, muito importante. Tempus regit actum. Pode pôr lá, isso. Tempus regit actum. A norma processual tem incidência imediata. Muito bem. Atenção porque eu vou dizer agora. O juiz vai dar um despacho, uma decisão, uma sentença. Despacho, decisão ou sentença. Sabe o que ele faz? Ele aplica a lei que está em vigor naquele dia. Presta atenção. Lei processual. A lei processual que é aplicada é a lei processual que está em vigor naquele dia. Não interessa se a lei processual é mais severa ou mais benéfica. Não interessa se o fato foi praticado antes da lei processual. O juiz, no dia que ele for decidir, ele olha, qual é a lei processual que está em vigor? Bom, é esta, ele vai aplicar. Portanto, a regra da retroatividade em benefício do agente e irretroatividade em prejuízo só se aplica à lei penal, não se aplica à lei processual. Então, por exemplo, uma norma que extingue um recurso ou diminui o prazo de um recurso para a defesa, ela é processual.
mesmo que ela seja mais severa, ainda que o fato tenha sido praticado antes dela, o juiz vai aplicá-la no dia da decisão. Tempus regit actum. O que importa é a lei que estava em vigor naquela data, naquele momento. Tá certo? Isso é muito importante. Daí porque nós precisamos distinguir quando uma norma é penal e quando é processual. Quando uma norma for penal, ela não pode alcançar um fato praticado antes da sua vigência para prejudicar o agente. Uma norma penal não pode retroagir para prejudicar. Uma norma penal só pode retroagir para beneficiar. Já a norma processual não está nem aí para a data em que o fato foi praticado. Ela está em vigor, o juiz aplica naquele dia. O tempo rege o acto. A lei que estiver em vigor naquele dia que vai reger o ato processual. Por isso nós temos que distinguir uma da outra. Note bem, uma norma será penal quando ela criar ou extinguir o direito de punir. Toda norma que cria um novo delito é uma norma penal. Toda norma que extingue punibilidade é uma norma penal. Criando ou extinguindo o direito de punir, a norma será considerada penal. E também, aumentando ou diminuindo o direito de punir, também será considerada norma penal. Logo, norma penal é aquela que cria, extingue, aumenta ou diminui o direito de punir. Vamos dar alguns exemplos? Olha aqui uma norma que está no Código de Processo Penal. Artigo 60, inciso 1º do Código de Processo Penal. É a perempção. O que é a perempção? Perempção é uma sanção processual aplicada ao querelante desidioso, preguiçoso, indolente, relaxado, que não dá atenção para o processo. Sanção processual ao querelante desidioso que deixa de dar andamento ao processo por 30 dias seguidos. Sanção essa prevista no Código de Processo Penal. Qual é a consequência da perempção? Qual é a consequência desta sanção processual prevista no Código de Processo Penal para quem não dá andamento ao processo? Sabe qual é a consequência? Extinção da punibilidade do querelado. Se a consequência é a extinção da punibilidade, a norma é penal e tem que ser tratada como norma penal. Retroage para beneficiar, não retroage para prejudicar. Veja, ela tinha tudo para ser processual, mas como a sua consequência é a extinção da punibilidade, é considerada uma norma penal. Normas que tratam de sursi, livramento condicional, progressão de regime, regressão de regime, tudo isso diz respeito a direito de punir. Todas são normas penais. Portanto, proibiu progressão de regime é penal, não pode retroagir para prejudicar. Melhorou, tornou mais fácil a progressão de regime, retroage para beneficiar. Facilitou o livramento condicional e o sursi, retroage para beneficiar. São normas penais, porque dizem respeito ao direito de punir. Agora veja uma questão polêmica. Prisão provisória e liberdade provisória. Eu pergunto para vocês, o que tem a ver a prisão provisória e a liberdade provisória com o direito de punir? Qual é a relação que existe? O direito de punir vai ser ampliado? Não. Se ele ficar preso provisoriamente, esse tempo vai ser descontado da pena, detração. A prisão provisória, ou liberdade provisória, o seu sucedâneo, a prisão provisória e a liberdade provisória são maneiras com que o sujeito responde ao processo. Nada tem a ver com o direito de punir. Logo, são normas processuais e terão incidência imediata. Evidente que você deve conhecer que existe uma outra posição.
há uma corrente dizendo, não, mas tudo bem, ela é uma norma processual. Mas como ela afeta a liberdade, é uma norma processual que tem que ser tratada como penal. Me parece que não. Ela é processual, tem que ser tratada como processual. Norma penal tem que ser tratada como norma penal. Portanto, liberdade provisória e prisão provisória não submete ao princípio da irretroatividade e retroatividade em benefício. Submetem-se ao brocardo tempus regit actum. Tem incidência imediata. Bom, e a questão do normas de caráter disciplinar da execução penal? Por exemplo, o regime disciplinar diferenciado. O sujeito integra organizações criminosas, coloca em perigo a segurança do estabelecimento carcerário, então ele é recolhido para um outro regime em que ele vai ter 2 horas de visitas por semana, vai ter apenas alguns minutos de banho de sol, não vai ter contato com o mundo exterior. Esse regime disciplinar mais rigoroso, diferenciado, é entendido como processual. É uma questão de disciplina interna na execução da pena. Portanto, norma processual pode retroagir para prejudicar o agente, porque o que vale é a norma que está em vigor naquela data, naquela incidência. Muito bem. Vamos analisar rapidamente, ainda nesse final, as chamadas normas de vigência temporária. O que são as normas de vigência temporária? As normas de vigência temporária são aquelas feitas para viger durante um período limitado. Elas se subdividem em normas temporárias e normas excepcionais. Muito bem. O que são normas temporárias? São aquelas que trazem no próprio texto a data em que termina a vigência. Esta lei vigerá até 18 de outubro de 2019. Portanto, é uma norma que tem data marcada para terminar a vigência. Muito bem. E as normas excepcionais? Normas excepcionais são feitas para vigorarem durante um período excepcional. Essa lei vigerá durante este surto epidemiológico. Enquanto não acabar a epidemia de dengue, essa lei não sai de vigor. Enquanto não acabar esse período de instabilidades institucionais com sucessivas rebeliões, a lei não continua em vigor. Enquanto não acabar a guerra externa, a lei continua em vigor. Enquanto o surto inflacionário não for contido, a lei continua em vigor. Então, ao contrário da lei temporária, que tem uma data certa para deixar de viger, a lei excepcional tem um período incerto de vigência. Ela termina quando terminar o período excepcional. Caiu até já no exame da ordem. Quando termina a cessação da vigência de uma norma excepcional? Resposta: em data incerta. Só quando terminar o período excepcional. Bom, qual é a característica das normas temporárias e das normas excepcionais? Primeiro, elas são autorrevogáveis, primeiro. Comigo. Elas excepcionam a regra de que uma lei só se revoga por lei posterior. Não. As leis temporárias e excepcionais, elas se revogam por elas mesmas. Elas perdem automaticamente a vigência. E a segunda característica, elas são ultrativas. O que significa serem ultrativas? E aí encaixa nesta aula. As leis temporárias e as leis excepcionais continuam se aplicando aos fatos praticados na sua vigência,
mesmo após sua autorrevogação e mesmo que prejudiquem o agente. Vamos dar um exemplo. Durante o período de seca, quem desperdiçar água, lavando calçada, lavando muro, lavando carro, comete crime. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O sujeito vai lá, está faltando água para beber, ele liga o esguichão lá e fica bonitão na calçada. Praticou um crime. Pois bem, processo, recurso, durante o recurso, volta a chover e acaba o período de seca. Acabando o período de seca, automaticamente se revoga aquela lei excepcional. O que o sujeito faz? Pede abolício criminis. Olha, acabou a seca, a lei deixou de viger. Como a lei deixou de viger, se auto-revogou. A lei posterior beneficia retroage para me beneficiar. É uma abolício criminis. Não pode. As leis excepcionais e as leis temporárias não se submetem à regra da irretroatividade da lei penal impégios. Elas continuam se aplicando mesmo após o término da vigência, elas continuam sendo aplicadas ao fato ultrativamente, ainda que seja para prejudicar o agente. É a regra do artigo 3º do Código Penal. Põe na lousa para eles verem. Normas temporárias e excepcionais são autorrevogáveis e ultrativas. Artigo 3º do Código Penal. Muito bem. Tá claro isso? Bom, deu para você entender então? Princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 39 da Constituição e artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei deve ser anterior ao fato. Se a lei deve ser anterior ao fato, ela tem que estar antes do fato. Se ela tem que estar antes do fato, ela não pode estar depois do fato. Se ela não pode estar depois do fato, ela não pode retroagir. Então, do inciso 39, decorre o inciso 40, irretroatividade da lei penal. A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o agente. A abolício criminis retroage para extinguir a punibilidade do agente e afastar todos os efeitos penais da condenação. A nova lei que beneficia o agente de qualquer modo, novatio legis in melius, retroage para beneficiar e ultraage para continuar regulando o fato praticado na sua vigência. As normas processuais não se submetem a esse princípio e têm vigência imediata. O juiz aplica a norma processual que estiver em vigor naquela data. E o artigo 3º do Código Penal. As normas excepcionais e as normas temporárias continuam regulando o fato praticado na sua vigência, mesmo após sua autorrevogação. Guarde isso. As normas excepcionais e temporárias têm o chamado, eu explico isso aqui no nosso livro. Dá uma canchinha para mim, querido. Põe aí. O que você tem contra mim? Isso. Agora comigo. As normas possuem um efeito carrapato. Elas grudam no fato. Grudam. A norma excepcional e temporária gruda no fato. Ela adere ao fato como um carrapato, como a lepra adere à epiderme, e continua caminhando mesmo após sua autorrevogação. Não fosse assim, ninguém iria obedecê-las. Dá uma recordada nesse ponto, que cai muito em concurso, em exame da ordem e também em concurso. E terminamos essa nossa aula preparatória do curso Ícones para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Fernando Capês. Até a próxima aula.